E aí meus aliados, tranquilo? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode criar uma página completa de mangá com os personagens que você criou da sua imaginação em 5 etapas. Isso vai funcionar para você que nunca desenhou nada e quer conseguir desenhar uma página completa dos seus personagens autorais, e também para você que já desenha há um tempo, só que na hora de criar um mangá ele acaba ficando estranho e você não sabe como melhorar. Só para você ter uma noção, usando essas ideias eu criei essa página aqui que vocês estão vendo aí na tela, com os personagens aleatórios que vocês mandaram eu fazer durante as nossas lives. Então se você curtiu a ideia desse vídeo aqui e quer que eu traga mais vídeos sobre mangá, mostrando passo a passo das minhas ideias e como eu posso construir elas, deixa o like e comenta aqui qual o próximo tema que vocês querem. Bom, vamos lá. A primeira coisa é uma história. Você precisa ter uma história para conseguir criar uma página, senão não vai fazer nenhum sentido. Isso pode ser um pouco controverso, porque a história desse mangá não faz o menor sentido. A ideia dele veio da nossa comunidade. Durante as lives que eu faço aqui no canal de sábado, a ideia era transformar personagens de um anime que já existia em furry, ou seja, uma fusão de duas ideias. O que acabou saindo foi misturar os personagens de Naruto com o furry, que no final saiu uma coisa mais ou menos assim. O Madara virou um tigre, o Tobirama virou um lobo e o Jiraiya virou um porco. Tá, eu sei que isso não faz o menor sentido, mas vai ficar mais esquisito depois, mas você vai entender porque eu tô falando tudo isso. O importante dessa primeira etapa é você separar o máximo de informações e ideias que você tem. Então no começo é muito normal você estar cheio de ideias de histórias, de personagens, de detalhes e não saber organizar elas. Joga tudo no papel e comece a descartar o que é muito zoado ou que não tem nada a ver. Esse processo eu fiz com vocês durante as lives, para criar os personagens. Bom, a gente começou primeiro pelos personagens e não pela história. Mas aí vem a parte muito importante, que é a parte da história. Para criar a história, eu pensei numa coisa que acontece muito em Naruto. Tem várias cenas dos personagens comendo lamen, né, que é o miojo japonês lá. E por isso eu decidi fazer uma página de mangá um pouco mais cômica, já que os personagens não fazem o menor sentido, a história tinha que ser mais engraçada, né? Como se eles estivessem brigando por um objetivo só, que seria o último prato de comida. Sim, que ideia bosta. Mas eu comentei com vocês na live e vocês curtiram, então a culpa não é só minha. Então a sua história ela tem que ter um objetivo. Depois de você separar o que funciona, o que não funciona, o que você acha interessante, o que você não acha interessante, você tem que colocar um objetivo. O que você vai contar naquela página ou naquele mangá que você quer criar? Qual é o enredo principal? Depois começa a pensar nas histórias menores e vai encaixando com o tempo. Acho que assim fica mais fácil você distribuir e separar suas ideias. Pelo menos foi assim que eu fiz. E o segundo tópico também tem a ver com isso, que é a criação dos personagens. Muitas vezes você cria um personagem e de primeira ele não fica da forma que você realmente quer, que foi o que aconteceu com esse aqui. Olha as versões que eu fiz até chegar na versão final. Eu fiz várias versões, personagem mais magro, mais gordo, fui mudando, mudei os estilos de animais também, que eu ia fundir com eles. Peguei algumas referências no Pinterest para ver a forma que ficaria mais interessante eu criar esses personagens. Isso é uma coisa muito importante. Gaste mais tempo para você entender como eles realmente ficariam, se realmente vai ficar da forma que você quer ou não. Outra coisa que vai te ajudar é fazer um model sheet ou folha de modelo. João, o que é isso? Ele serve para você criar uma padronização do seu personagem. Sabe quando você cria um personagem no ângulo de frente, por exemplo, e quando vai desenhar ele em um ângulo diferente, o rosto acaba ficando diferente também? Isso acontece porque você errou as medidas, as proporções do rosto dele. Então quando você cria esse modelo tridimensional do seu personagem, você vai alinhando todas as características dele, assim como eu estou colocando na tela, e assim você consegue desenhar o rosto dele em um ângulo diferente, sem dificuldade. A mesma coisa você consegue fazer com o corpo. Assim você mantém o padrão, mantém os traços dele e consegue ter uma noção tridimensional do seu personagem. Bom, se você tiver feito essa padronização, vai ficar muito mais fácil passar o seu personagem para o papel e desenhar ele em ângulos diferentes. Depois que você tiver feito a versão final deles, a versão final que eu escolhi foi esses aqui que eu estou colocando na tela, tá na hora de a gente pensar em como vai ser a nossa página, agora que a gente já tem uma história e já tem os personagens. E aí que entra a ideia de composição de cena. Isso é muito importante. Alguns erros que eu percebi que o pessoal do Discord estava cometendo, até alguns amigos meus, e até mesmo eu já cometi várias vezes esse tipo de erro. Que é quando você quer criar um mangá, você simplesmente faz isso aqui. Aqueles quadradinhos extremamente genéricos, sabe? Isso não é muito bom, galera. Porque quando você faz isso, sua página perde um pouco aquela animação, aquele dinamismo. E assim como você usa referências para criar os seus personagens, para conseguir fazer uma boa composição das cenas, você também pode usar referência. Olha que interessante.
Se você pegar em vários mangás diferentes, várias cenas de ação, várias cenas de impacto, tem os quadrinhos das páginas com tamanhos diferentes e formatos diferentes. Isso deixa muito mais dinâmico, muito mais interessante o design da sua página. Uma coisa que vai te ajudar na prática para você conseguir distribuir bem os desenhos na folha é você fazer uma thumbnail. A thumbnail nada mais é do que uma miniatura ou um planejamento que você faz para conseguir ter uma noção geral da sua página antes de passá-la para o papel. Olha só como que eu fiz. Eu fiz essa versão em miniatura e comecei a testar. Já que eu tinha a ideia, eu fiquei pensando como eu consigo descrever a ideia dele estar brigando por um prato em uma única página. E fui testando as composições, ou seja, as formas que eu ia colocar cada um dos quadrinhos. Quantos quadrinhos eu ia fazer e como eu ia deixar eles um pouco diferente daquele padrão muito quadrado. Assim, a minha página ia ficar mais dinâmica e mais interessante. Então eu fui testando várias miniaturas. O bom de fazer isso é que quando você faz isso aqui, você começa a entender melhor as formas e as posições mais interessantes para cada personagem em cada posição. Então você vai testando bastante coisa. E também você não precisa colocar detalhe, isso que é o melhor. Você não vai precisar fazer um monte de mini páginas detalhadas. Não, você faz somente uma página ali bem rabiscada, só com o formato do personagem, para entender como que ele vai ficar em cada uma das cenas. Assim fica mais fácil. Tem gente que gosta de criar primeiro o personagem e depois adicionar os quadrinhos. Eu prefiro fazer o contrário. Eu defino os quadrinhos e depois desenho o personagem ali dentro. Mas isso aí vai de pessoa a pessoa, você vê a forma que fica mais fácil para você usar. E assim como eu falei, você vai escolher o tipo de leitura também. Só você lembrar de qual vai ser a forma que a pessoa que está lendo o seu mangá vai estar utilizando. Como que ela vai ter que passar os olhos na sua página. Esse é um tema um pouco mais aprofundado, mas leve isso em consideração que dá bastante diferença. Bom, agora que a gente já tem o personagem, história e os quadrinhos, vamos partir para uma coisa muito importante, que é os detalhes. Nessa parte de detalhes, a gente não pode esquecer do esboço. O esboço ele tem que ser bem limpo, para você conseguir ver as linhas na hora da arte final. E para a gente fazer isso, existe uma forma que eu uso que é muito fácil, qualquer pessoa pode fazer. Principalmente para você que tem aquele esboço muito sujo e muito marcado. Você pode pegar uma folha sulfite e fazer a sua primeira versão do esboço, o seu primeiro esboço, nessa folha. E ali você pode testar tudo. Normalmente quando a gente está fazendo isso e está construindo um desenho, ele acaba ficando muito sujo, muito marcado e cheio de linhas. Isso pode gerar uma certa confusão na hora de contornar. Então para facilitar, você pode pegar e passar limpo esse esboço para a sua folha oficial. Aquela folha que tem uma gramatura maior, assim como essa que eu estou colocando aí na tela. Quando você faz isso, você fica somente com as linhas que você realmente tinha que ficar no seu papel. Isso facilita muito a sua visão na hora de fazer o contorno, a arte final e os detalhes que vão ficar realmente na sua página. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre desenhos, aprender sobre os fundamentos, como você pode desenhar, copiar ou até mesmo criar personagens, meu curso completo está aí na descrição, para você dar uma conferida. Vê se está com as vagas abertas, se não, entra na lista de espera que também está na descrição. E para detalhes, quando a gente está falando de mangá, eu não posso deixar de falar disso, que são as Ashuras. Ashura é essa técnica aí que eu estou colocando para fazer todo o sombreamento do meu desenho, usando somente a caneta Nankin. Você pode usar para fazer texturas, você pode usar para fazer efeitos, assim como eu fiz ali no prato. Então é uma habilidade que é muito útil para qualquer estilo de desenho. Então treine Ashuras. Para você entender melhor essa técnica de Ashuras, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, mas aí vai depender de vocês. Comenta aqui Ashuras que eu posso fazer um vídeo só sobre isso, bem passo a passo explicando para vocês tudo. Uma outra coisa que vai te ajudar é a luz e a sombra. Se você não entende como funciona a luz e sombra e a textura, você não vai conseguir aplicar as Ashuras. E para te ajudar com isso, eu já tenho um vídeo no canal e eu vou deixar aqui na descrição, eu garanto que vai te ajudar demais. Mas treine Ashuras. Olha só a quantidade de efeitos que eu fiz com uma única caneta. Esse é um dos poderes que você ganha quando você começa a treinar Ashuras. E isso já nos leva para a nossa quinta dica. Para você realmente ficar bom em uma coisa, você precisa praticar ela. E quanto mais prática, mais fácil vai ficar. E esse é o grande lance aqui. Se você quiser ficar bom em fazer mangás e páginas, tente fazer um desafio para você. Tente desenhar, sei lá, uma página por semana, 2 páginas por semana e vai aumentando. Escolha uma história de um personagem que você gosta. Pode ser um personagem que já existe, você pode criar uma história nova para ele. Ou até mesmo um personagem que você criou e vai desenvolvendo a história dele. No começo não vai ficar bom, isso faz parte do processo, mas quanto mais você continuar praticando, vai ficando mais fácil. Você vai ter um esboço mais limpo, você vai conseguir fazer personagens melhores, você vai conseguir fazer uma boa composição de cenas e vai conseguir ter uma narrativa mais interessante para quem está lendo o seu mangá. Bom, unindo todas essas dicas que eu te mostrei, foi o meu processo pelo menos, eu consegui ter esse resultado que vocês estão vendo aí na tela, que foi dessa página aí. Só faltou as tirinhas, eu escrever o que eles estão pensando
durante as falas. Se vocês quiserem adicionar falas também nesse mangá, comentem embaixo que eu posso disponibilizar ele para vocês, essa página, lá no Discord. E claro, se você quiser participar das próximas criações, é só entrar no nosso servidor que tá aí na descrição. Calma, infelizmente eu preciso te falar isso. Nada que eu te mostrei vai funcionar 100%, enquanto você não conhecer os fundamentos e saber o que tá certo e o que tá errado, independente do seu estilo. Se você não sabe o que eu tô falando, clica nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela, porque é a aula 1, totalmente de graça, para você aprender sobre como melhorar suas linhas e já melhorar os seus desenhos. Clica lá que eu tô te esperando.